Por que discutir política? Diálogo aberto. Caro aluno, por mais avesso ao tema que você eventualmente seja, certamente já se encontrou envolvido em uma discussão sobre política, seja como forma de manter a interação com algum desconhecido, em uma leve e despretensiosa conversa no elevador, ou como afirmação das suas maiores convicções em uma acalorosa discussão sobre o que julga mais importante nessa vida. A política é tópico recorrente em nosso dia a dia. Basta nos lembrarmos dos impasses que surgem em nossas redes sociais ou em nossas reuniões de família para percebermos que, mesmo entre pessoas que não dedicam suas vidas a estudar política, o tema está presente em nosso cotidiano. Nesse sentido, não seria difícil recordar ao menos uma discussão política que você presenciou ou da qual participou nas últimas eleições, não é mesmo? Se a frequência com que tratamos desse tema é alta, a profundidade das argumentações envolvidas nos debates rotineiros nem sempre apresenta a mesma estatura, seja em função da natureza complexa dos conceitos envolvidos ou da repulsa que não raras vezes é atribuída ao assunto. De todo modo, o desafio que se impõe diante dessa situação exige de nós um estudo mais cuidadoso das características da política, em benefício de nossas conversas corriqueiras e como constataremos de uma infinidade de aspectos da vida cotidiana que se relaciona à matéria. Assim, um bom começo para a nossa reflexão seria questionarmos se a administração pública, atividades essenciais da política, funcionaria de modo parecido com a administração privada. Administrar um Estado é uma empreitada semelhante a cuidar, por exemplo, de uma casa ou de uma empresa. Ou existem motivações e objetivos especiais da política que tornam essa área algo diferente daquilo que fazemos em nossas vidas particulares. Se mesmo em uma empresa a gestão de negócios é algo diferente da política da organização, seria possível tratar a qualidade das políticas públicas como sendo uma questão apenas de gestão? Se queremos um país democrático, basta que as coisas funcionem como previsto, ou é preciso pensar em valores que devem orientar esse funcionamento. Ao final desta sessão, prezado aluno, não apenas nossas frequentes conversas sobre política poderão se desenvolver do modo mais embaçado, mas nossas próprias percepções acerca do caráter abrangente e transformador da política em nossa realidade conferirão ao tema ares mais prazerosos e emancipadores. Não pode faltar. Prezado aluno, você já parou para pensar sobre o porquê de vivermos em sociedade? Se temos interesses, afinidades e temperamentos diferentes, por qual motivos decidimos passar nossas vidas sobre o convívio com outros individualistas, tão distintos daquilo que nos constitui? Com certeza, muitas pessoas encontrarão sua resposta na inércia ou na ausência de alternativas viáveis. Se já nascemos em um ambiente coletivo, torna-se extremamente penoso romper com esse padrão. Mas o questionamento persiste. O que então ocorre para que tenhamos essa origem já comunitária? A percepção de que, praticamente todo o globo, o ser humano se organiza em agrupamentos, sejam eles aldeias, tribos ou cidades, em prática, que atravessa séculos e mais séculos da história humana. Sugere-nos que possa existir algum fator intrínseco à condição humana que nos toma efetivamente seres voltados à vida em grupo. Essa indagação, caro aluno, remete-nos uma vez à Grécia Antiga. Segundo Aristóteles, nosso já conhecido filósofo, essa recorrência humana de nós nos organizarmos não é apenas uma coincidência ou uma causalidade, mas revela
a natureza social que subsiste em cada um dos indivíduos que habita neste planeta, de acordo com o filósofo. Neste vídeo, discutiremos o conceito animal político de Aristóteles. Nos dias atuais, a dualidade entre indivíduos e sociedade é frequentemente expressa em termos de oposição, de contraste. A conduta X beneficia o indivíduo, em detrimento da sociedade. O evento Y, por sua vez, visa ao fortalecimento do coletivo, em que pese os possíveis prejuízos aos homens e mulheres dessa sociedade. Desse modo, não é de se estranhar que atualmente haja um certo desconforto quando nos propomos a discutir ou estudar temas coletivos por natureza, como ética ou política. Isso ocorre pois a percepção costumeira é de que esses temas afetariam negativamente a busca pelo desenvolvimento pessoal que todos temos e estamos certos de ter. Entretanto, temos muito a ganhar se nos afastarmos por um instante dessa relação de contrariedade entre os indivíduos e a sociedade, lançando novos olhares para os vínculos existentes entre os dois objetos de análise. Para tanto, a retomada de um conceito da antiguidade clássica se mostra extremamente enriquecedora, encontrando na ideia de animal político de Aristóteles uma outra abordagem para nosso estudo. Segundo Aristóteles, o fato largamente observado de nos organizarmos em agrupamentos não é apenas uma coincidência ou uma casualidade, mas traduz a natureza social que existe em cada um dos indivíduos que habitam nosso planeta. Limitados individualmente, os seres humanos buscam-se uns aos outros para satisfazer suas necessidades, constituindo famílias, em seguida aldeias e, na sequência, cidades. O homem seria, portanto, um animal político, isto é, orientado por sua própria natureza para o desenvolvimento social e cívico em coletividades organizadas. Nesse contexto, a realização plena das prerrogativas humanas estaria situada justamente em entidades coletivamente formadas, indispensáveis para o adequado florescimento da natureza política que nos distingue. A felicidade humana estaria, assim, vinculada ao pleno exercício de nossa natureza cívica. De modo semelhante, a realização individual, propiciada pela vida em sociedade, tem o efeito natural de estimular a responsabilização individual pelos afazeres da vida pública. Assim, distinguem-se os cidadãos que efetivamente tomam parte na condução dos negócios coletivos dos habitantes, que apenas residem nessa localidade sem desenvolverem suas propensões naturais ao engajamento social. Mais do que explicar o fenômeno universalmente observado de que os seres humanos tendem a conviver em coletividades, a ideia de animal político de Aristóteles dissolve essa relação de oposição entre indivíduo e sociedade que sobrevive há séculos na história, estabelecendo em seu lugar vínculos de convergência entre o progresso individual e o desempenho coletivo. Talvez seja hora de retomarmos a milenar sabedoria aristotélica, reconhecendo nossas incompletudes enquanto seres humanos limitados. Para tanto, essa fragilidade não deve ser imposta a nós de modo a negar que temos também faculdades individuais que devem ser preservadas. Uma nova concepção na relação entre indivíduos e sociedade, baseada na complementariedade e não mais no embate, pode constituir um importante estímulo para orientar nossa percepção acerca do coletivo e nossa inserção em um agrupamento amplo. Dessa maneira, o exercício da cidadania e da participação social seria potencializado, ao mesmo tempo em que seria aprimorada a busca natural que todo indivíduo tem por sua felicidade.
O significado de governo, entendido como direção e administração do poder público sobre a forma do Estado. O senso comum social tende a identificar governo e Estado, mas governo e Estado são diferentes, pois o primeiro diz respeito a programas e projetos que uma parte da sociedade propõe para o todo que a compõe, enquanto o segundo é formado por um conjunto de instituições permanentes que permitem a ação dos governos. O significado de atividade realizada por especialistas, os administradores e profissionais, os políticos pertencentes a um certo tipo de organização sociopolítica, os partidos que disputam o direito de governar, ocupando cargos e postos no Estado. Nesse segundo sentido, a política parece como algo distante da sociedade, uma vez que é atividade de especialistas e profissionais que se ocupam exclusivamente com o Estado e o poder. A política é feita por eles e não por nós, ainda que eles se represente como representantes nossos. O significado deriva do sentido de conduta duvidosa, não muito confiável, um tanto secreto, cheia de interesses particulares, dissimulados e frequentemente contrários aos interesses gerais da sociedade e obtidos por meios lícitos ou ilegítimos. Este terceiro significado é o mais corrente para o senso comum social e resulta em uma visão pejorativa da política. Esta aparece como um poder distante de nós, passa-se no governo ou no Estado, exercido por pessoas diferentes de nós, os administradores e profissionais da política, através de práticas secretas que beneficiam quem as exerce e prejudica o restante da sociedade. Repare, caro aluno, que as definições levantadas pela professora revelam aparentemente contrariedades entre si, uma vez, ora, classificam a dinâmica política como sendo de interesse amplo da coletividade e, assim, de valor elevado. Ora, situam a política em uma redoma especializada distante da vida ordinária do homem médio e, eventualmente, contrário às suas aparições. Longe de constituir um descuido ou uma fragilidade conceitual, essa classificação tem por objetivo evidenciar o que a filosofia classifica de paradoxo da política, obrigando-nos a questionar certas percepções corriqueiras sobre o tema e redefinir o lugar da política em nossa vida cotidiana. As potenciais contrariedades existem nesse paradoxo seriam reduzidas se compreendermos a política em sintonia com a ideia aristotélica de animal político, reforçando que o desenvolvimento integral das faculdades individuais exige o reconhecimento dos vínculos sociais existentes em uma coletividade. Desse modo, a frequente percepção de que a política é algo estranho ou mesmo contrário ao desenvolvimento pessoal de cada ser humano não teria o acolhimento que, infelizmente, ainda recebe em nossa sociedade. De acordo com a professora Chauí, é fundamental ressaltar o potencial que a política nos fornece para o ajuste de visões conflitantes e opiniões diversas, sem que seja necessário recorrermos a confrontos abertos por meio do uso da força, assim traduzindo o modo pelo qual os humanos regulam e ordenam seus interesses conflitantes, seus direitos e obrigações enquanto seres sociais. Como explicar, então, que a política seja percebida como distante, maléfica e violenta? Chauí, 2000. Adicionalmente, na condição de campo de deliberação para a busca do bem comum, não haveria fundamento relevante para compreender a política como fardo a ser encarado por cada indivíduo. Se é verdade que o desgaste gerado pelos desvios do interesse público torna-se cotidianamente presente em nossas percepções sobre a forma
de notícias de corrupção, carências de serviço público ou disputas partidárias improdutivas. O combate a tais deturpações se encontra justamente no reforço da consciência política e não em sua recusa. O aumento do interesse nos assuntos comunitários e do sentido de pertencimento a um grupo social amplo eleva o zelo e a responsabilidade sobre a condução da política, permitindo-nos perceber que os diversos domínios de nosso cotidiano estão sujeitos a considerações políticas, seja em função da existência das leis e regulamentos aplicáveis a um tema ou a atuação direta do Estado. De modo semelhante, nossos trabalhos, nosso lazer, nossos costumes e hábitos consolidam práticas sociais que conferem ao funcionamento coletivo certas especialidades que acabam por influenciar na organização política. Justamente por se tratar de uma atividade potencialmente ampla, cujas interseções abrangem toda a área de nossa vida rotineira, o exercício efetivo da administração pública pode apresentar significativas diferenças no alcance da intervenção estatal, definindo variados sistemas políticos percebidos ao longo da história. O exercício de pensar sobre quais devem ser as funções do Estado pode ser beneficiado pela percepção oposta, imaginando como seriam as relações humanas com essas organizações políticas em uma conjuntura na qual cada homem atua isoladamente, o denominado estado de natureza. Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, essa situação resultaria em um conflitante permanente, uma vez que cada indivíduo, temendo por sua vida, desenvolveria métodos para se proteger, estimulando que os demais também ampliassem seu poder. A inexistência de garantias de proteção tornaria o medo uma constante da existência humana, já que os indivíduos constituiriam ameaça uns aos outros, conforme ilustra a famosa ideia de que o homem é o lobo do homem. Nessa situação, seria razoável que os homens acordassem em abrir mão da parte de suas liberdades individuais para coletivamente estabelecer uma autoridade superior, capaz de assegurar paz. Trata-se da formação do Estado soberano, ao qual os súditos cederiam seu poder. A metáfora estabelecida por Hobbes para o produto desse pacto social é a do Leviatã, gigantesco monstro bíblico, o que reflete a concepção de poder absoluto que o Estado assumiria na sua prerrogativa de manutenção da ordem. Assim, nesse sistema político, seria legítimo que o ente soberano concentrasse o poder de intervir sem responsabilizações em quaisquer dos domínios da vida coletiva ou de seus súditos, conforme efetivamente se observou nos modelos de monarquia absoluta contemporâneos deste pensador inglês. Segundo Hobbes, essa concentração de poder se legitimaria pelo seguinte argumento: visto que o fim dessa instituição é a paz e a defesa de todos, e visto que quem tem direito a um fim tem direito aos meios, constitui direito de qualquer homem ou assembleia que detenha a soberania de ser juiz tanto dos meios para a paz e a defesa, como de tudo que possa perturbar ou dificultar estas últimas, e o de fazer tudo o que considere necessário ser feito, tanto antecipadamente para a preservação da paz e da segurança, mediante a prevenção da discórdia no interior e da hostilidade vinda do exterior, quanto também depois de perdidas a paz e a segurança para a repercussão de ambas. No século XIX, entretanto, a forte conexão entre o poder do monarca absolutista com as prerrogativas do Estado passa a ser questionada, sobretudo à medida que o crescimento econômico da burguesia europeia se avoluma, demandando a equivalente aplicação de direitos civis e políticos.
dessa importante camada social. O poder concentrado do soberano nesse contexto passa a ser compreendido como uma afronta à liberdade individual e o estabelecimento de limites. A intervenção do Estado nas vias privadas e coletivas passa a ser defendida com mais vigor. Em linhas gerais, o liberalismo político reduz as funções do Estado, de modo a classificá-las como Estado mínimo ou Estado de política, concentrando a atuação pública na proteção das garantias individuais com o direito à propriedade privada, na manutenção da ordem social e na defesa frente a ameaças externas. A aplicação prática dessa nova mentalidade se desenvolve por meio da imposição de constituições às quais os monarcas deveriam se subordinar nas chamadas monarquias constitucionais, na emergência de estruturas republicanas. A exemplo dos Estados Unidos da América e sobre a influência de John Locke, da lógica de separação dos poderes, nas quais a existência de entes distintos passa a construir importantes instrumentos de contestação do poder do soberano. Essa perspectiva predominantemente individualista do Estado liberal foi fundamental para a valorização da liberdade humana e para o fortalecimento do progresso econômico e científico, estimulando, por exemplo, pela livre iniciativa. Todavia, a existência de oportunidades e condições distintas para o progresso individual e para o exercício dessas liberdades pessoais em um âmbito de contração dos vínculos solidários e coletivos da sociedade, deu margem à ampliação de injustiças sociais, fazendo com que grande parcela da população nacional se visse excluídas dos benefícios do progresso. A reação desse processo excludente manifesta-se já no fim do século XIX e começo do XX, pela retomada de concepções políticas favoráveis à maior atuação estatal, focada nesse momento na solução de graves problemas sociais como a fome e o desemprego. Nas experiências socialistas, observadas sobretudo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e em países do leste europeu, o Estado assumiria a tarefa de reverter privilégios concentrados por certas classes sociais, defendendo a expansão do controle estatal sobre os meios de produção e a subsequente redistribuição das riquezas de modo mais igualitário, e teria como contrapartida a suspensão de ideias de livre iniciativa e outras liberdades de concepção liberal. O modelo de Estado de bem-estar social, por sua vez, defenderia a intervenção estatal não como detentora dos meios de produção, mas predominantemente reconhecendo as funções de regulação e estímulo que a atividade estatal pode exercer na dinâmica econômica e na prestação de serviços públicos, conciliando interesses privados e públicos, a exemplo do que se observou na presidência de Franklin, nos Estados Unidos, nos anos 30 e 40. Já nas últimas 3 décadas do século XX, entretanto, a compreensão da importância das intervenções estatais no sistema político volta a oscilar em direção aos preceitos do liberalismo. Os avanços tecnológicos, o desenvolvimento de mercados financeiros e o fracasso de experiências de orientação socialista podem ser citados como fatores que conferem à atuação do Estado a classificação de obstáculos à lucratividade e aos aspectos globais e dinâmicos do capitalismo contemporâneo. Sobre tal perspectiva neoliberal, a atuação de agentes privados seria mais eficiente do que intervenções estatais nos setores da economia, justificando o estabelecimento de microestados, cuja função seria apenas garantir o funcionamento do livre mercado no qual as intenções privadas acontecem.
Note, caro aluno, que essas variações nos fundamentos e nas consequências da atuação estatal apresentam fortes vínculos com a capacidade de exercício dos direitos e das garantias individuais e coletivas, exercendo, portanto, influência na afirmação do caráter democrático de uma sociedade. Todavia, a classificação de um ambiente democrático não é exclusiva de um ou outro nível de intervenção estatal, mas exige uma composição de procedimentos que, ora, se baseia na abstenção do Estado de determinados atos, ora, requer uma prestação de serviços públicos a depender do preceito democrático protegido. A democracia, ou governo do povo, em grego antigo, pressupõe um regime político no qual a condução dos afazeres da sociedade é definida pelos cidadãos, agindo diretamente no processo de tomada de decisões ou por meio de representantes eleitos para tal finalidade. Assim, o estabelecimento de processos eleitorais regulares, de mecanismos de participação popular, de partidos políticos e da observância da vontade majoritária são certamente requisitos fundamentais para uma democracia. Entretanto, a democracia não consiste apenas nessas participações e representações, mas, de acordo com conceituações contemporâneas, engloba também aspectos substantivos das condições de vida experimentadas pelos cidadãos, incluindo variáveis como o bem-estar humano, a preservação do sentimento de segurança, a proteção de minorias e a capacidade de resolução de conflitos de uma sociedade. Desse modo, a criação de direitos e a vitalização de meios efetivos para o exercício dessas prerrogativas também são elementos indispensáveis a uma democracia, exigindo que, em certas situações, o Estado tenha uma conduta negativa, abstendo-se de interferir na vida cotidiana dos cidadãos, em benefício, por exemplo, de seu direito à propriedade, à liberdade de culto e de expressão. Em outros casos, é justamente pela intervenção do Estado que os princípios democráticos são respeitados, ao propiciar condições mínimas de saúde e educação, ao promover a inclusão de grupos marginalizados, entre outros. De modo semelhante, a negação extrema da democracia à ditadura pode ser fortalecida pela execução arbitrária de atos de poder público, como o cercamento de direitos políticos dos cidadãos ou da inércia do Estado em assegurar condições básicas da dignidade humana, permitindo, por exemplo, o extermínio de grupos sociais minoritários. Diante das múltiplas potencialidades que o estudo da política nos fornece, abordando nossa essência enquanto seres humanos, nossos hábitos e afazeres cotidianos e orientando o desfrute efetivo dos direitos elementares de um Estado democrático, parece-nos que a discussão pública constitui recursos de valor inestimável para a compreensão de nossa realidade, de nossa própria existência em sociedade. Sem medo de errar, munidos dos conhecimentos que adquirimos nesta sessão, seria interessante retornarmos às questões que deram início ao nosso estudo. Afinal, política é sinônimo de administração ou gestão. A política é apenas mais um dos ambientes em que devemos estabelecer regras de organização e convivência, ou suas particularidades, e colocam em um patamar diferenciado de importância. Se, conforme nos orientou Aristóteles, existem elementos característicos de nossa natureza humana que, diferentemente de outros seres vivos, fazem-nos investir na vida em coletividade, seria razoável encontrarmos na esfera política um valor maior do que em outros núcleos de nossa existência cotidiana, não é mesmo? Se somos animais políticos e não animais domésticos ou animais corporativos, é porque é justamente na condução das atividades típicas da existência em sociedade que o homem encontra lugar para dar vazão às suas mais elevadas potencialidades.
Assim, a política deve considerar valores e formas práticas de implementar tais valores em nossa realidade, que são específicas de sua área de atuação, exigindo o Estado um funcionamento diferente de outras organizações sociais menos abrangentes, como domicílios e empresas privadas. Muito embora a atuação do Estado tenha sido interpretada de diferentes maneiras ao longo da história, em sintonia com diferentes movimentos e ideologias sociais vigentes, é preciso reconhecer que os diversos sistemas políticos já observados conferem ao Estado uma posição particular na organização das dinâmicas sociais, mesmo quando se pretende reduzir a intervenção estatal ao mínimo possível. Essas atividades que ainda assim permanecem sob domínio do Estado, garantir direitos, por exemplo, traduzem a essência da vida política que não encontra contrapartida nas formas de organização privada. Nesse mesmo sentido, os processos coletivos de definição de maior ou menor atuação estatal são também essencialmente políticos, assim ainda quando se pretende defender a valorização do âmbito privado da vida dos indivíduos. Esse posicionamento só terá relevância social se obtiver força política, algo que demonstra a amplitude e a importância desse campo. Portanto, por tratar de valores sociais, definindo quais são os principais mais importantes de uma coletividade e como aplicá-los, a atividade política não se restringe apenas à gestão técnica da administração pública, se bem verdade que o estabelecimento de um conjunto de mecanismos e procedimentos práticos pode ser fundamental para a condução dos serviços públicos, a formação de convicções mais amplas que servem de orientação a uma sociedade. A democracia ou a dignidade da pessoa humana, por exemplo, assegura que a política seja algo mais do que a simples operacionalização da vida em grupo, seja uma forma de a sociedade expressar seus ideais mais fundamentais. Desse modo, prezado aluno, mais do que uma necessidade prática das discussões familiares às decisões eleitorais, o estudo da política é algo que nos qualifica enquanto seres humanos e define a essência da sociedade que queremos formar.